mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil, os campeonatos que estão em curso. Meio de semana tivemos aí alguns jogos do Campeonato Brasileiro, tivemos 2 jogos atrasados e tivemos a Libertadores, a decisão da Libertadores das oitavas de final. Agora tínhamos 6 times brasileiros nessas oitavas de final, diminuiu, verdade, pela metade, e é justamente sobre a Libertadores fazer o resumo do que aconteceu nesta semana sobre a Libertadores, os eliminados e os que vão continuar representando o Brasil na Libertadores. Bom, tivemos aí eliminados o Santos, o Corinthians e o Flamengo. Passaram de fase o Cruzeiro, o Grêmio e o Palmeiras. Bom, se a gente for fazer uma divisão, você pega, vamos falar dos eliminados. Você pega o Santos. O Santos, ele está vivendo um momento de reconstrução. Tudo bem que a gente sabe que futebol é futebol, tem um monte de time aí nego vai lembrar, pô, mas a Croácia pegou o time assim, foi montado assim, o treinador não teve tempo, coisa e tal, mas isso é raro acontecer. O Santos vinha aí derrapando no Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento, o Cuca chegou, aí tenta dar uma ajeitada, começa a ajeitar, arruma, consegue um bom resultado fora de casa, aí tem o problema lá no tapetão lá do jogador Sanches, que 9 horas antes de começar o jogo se mudou o resultado, não era mais 0-0, era 3-0 para o adversário, o Santos tinha que fazer 3-0, aquele tumulto todo, departamento jurídico, coisa e tal, Cuca falou que ninguém conseguia pensar direito, era muito difícil você reverter um resultado realmente assim, muito complicada a situação do Santos. Talvez se fosse 0-0, de repente o Santos estava até classificado, porque o jogo foi 0-0, de repente ia para os pênaltis, de repente não, ia para os pênaltis se fosse 0-0 e o Santos ganhava nos pênaltis. Mas o Santos é um time que ainda está tentando se reconstruir e vamos ser bem sinceros, a diretoria do Santos tá de brincadeira, é muito amadora. Eles vão tentar botar pano quente no que o Cuca falou, falar que o Cuca falou que estava de cabeça quente. Não, o Cuca falou que é verdade. Aí a diretoria do Santos cagou mole, deu mole, foi amadora. Pô, pelo amor de Deus, cara, isso aí não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer em time nenhum, muito menos no Santos, pô, disputando a Libertadores. Então, foi amadorismo, ou alguém da diretoria do Santos tentou dar uma pernada no time que tem um imbróglio político dentro do Santos, de repente houve uma pernada ali também na direção do Santos. O que a gente sabe é que o maior rival do Santos não foi o adversário, foi o próprio Santos. O Santos se apunhalou. Pô, botar jogador que tinha que tá suspensa e não sabia, não manda ofício, pô, arrego. Então a gente olha o Santos, apesar de todos esses problemas de estar em reconstrução, o Cuca está tentando montar um time ainda, conhecendo jogadores, tentando ver uma forma do Santos jogar melhor, já saiu da zona de rebaixamento. Você via nitidamente, poderia passar o Santos, poderia passar se tivesse sido 0-0. Porém, eu não vejo o Santos com esse momento com força, não vi o Santos com força para ir muito longe na Libertadores. Podia acontecer qualquer coisa, o Santos poderia passar e encorpando, porque a Libertadores
por mês, aí agora vai em setembro, outubro, até chegar à final. O time poderia encorpar, pegar uma cancha muito grande do Campeonato Brasileiro e embalar, e poderia ser campeão. Só que eu não vejo o elenco do Santos com essa força ainda para ser campeão da Libertadores. Ainda faltam algumas peças ali, mas devido ao problema ocasionado por sua diretoria, o Santos ficou fora. Outro time que ficou fora foi o Corinthians. Perdeu fora de casa e ganhou em casa, só que tomou um gol em casa, e esse um gol foi determinante para o Corinthians ser eliminado, porque acabou ficando 2-2, mas tem o gol fora, e como o time adversário fez o gol fora, o Corinthians foi eliminado. Aí você pega também o Corinthians, é um time que está tentando se ajeitar. Desde o início do ano, o Corinthians está tentando se reconstruir, aí chega peças, sai peças, chega peças, sai peças, aí sai o Carille, fica o Lodge, aí vai tentando, aí ele muda um jeitinho aqui, ou seja, o Santos está procurando uma identidade com o Cuca, e o Corinthians está tentando a identidade até hoje. Apesar do André Santos ter falado, não, o Corinthians joga, tem um padrão, é isso, aquilo, outro, pô, na boa, o Corinthians não joga igual no passado. O Corinthians dá muita brecha, ganhou o jogo aí da Libertadores de 2-1, como eu falei, mas não foi o suficiente. Eu também não via, sinceramente não via o Corinthians, eu particularmente não vi o Corinthians com uma força de elenco, com uma força para ir muito longe. Poderia até ter chegado às quartas de final, poderia não ter tomado gol, fez 2-0, passava de fase, chegaria às quartas de final. Mas eu como eu não vi o Santos como um potencial candidato ao título, eu também não vi o Corinthians. Falta o Santos e o Corinthians, eu não sei, uma identidade melhor, um padrão melhor. São times que oscilam demais, demais, e isso na Libertadores é fatal. Então, fiquei triste porque saiu o Santos, saiu o Corinthians, mas eu também não via o Santos nem o Corinthians com essa força de elenco, essa força de grupo, e o time com uma identidade, que você sabe quem tá ali. Eu vejo ainda muito meio tentando se encontrar. O outro time que foi eliminado foi no Clássico, no caso o Flamengo. Bom, o Flamengo jogou contra o Cruzeiro. O Flamengo, a meu ver, se encaixa exatamente igual o Santos e o Corinthians. É um time que estava aí antes da Copa do Mundo, jogando bem, mas é um time que, na verdade, o Flamengo nunca passou confiança para os seus torcedores. Eu nunca tive confiança igual eu tive. Eu tive, poderia não ser um timão, mas o time do Flamengo de 2009, você ia ver o time do Flamengo? Era o Screte? Não, mas tinha jogador de qualidade. Tinha o Wagner Love, a gente tinha o Adriano, a gente tinha o Petkovic. O time era melhor que esse. Parede de conversa. Era melhor que esse. Você vê naquele time, o Flamengo vai jogar frontal. Tudo bem, o Flamengo não fez o primeiro turno legal, estava bem. Mas quando o time do Flamengo embalou, aquele time criou uma identidade e a torcida do Flamengo confiava no time. Poderia até perder um jogo, mas a torcida sabia, não, isso aí foi um escorregão que deu, daqui a pouco volta ao normal. Tinha uma identidade. Esse time do Flamengo não me passa confiança. Mas não me passa confiança, eu vou ser bem sincero, não é nem muito pelos jogadores, é mais pelo treinador. O treinador do Flamengo, para mim, é fraco. Ele pode se tornar um grande treinador, mas hoje ele é fraco, o Flamengo.
O treinador do Flamengo, atrapalhou o time diversas vezes. Muitas vezes que o Flamengo perdeu foi culpa do treinador. Armou, escalou mal. O time do Flamengo não tem um elencaço, como o Nego falou. Não tem. Se o Flamengo tivesse um elencaço, não teria Rodinei e René como laterais. Então, já por aí, já para com essa palhaçada, o Flamengo tem um elencaço. Não tem. Se tivesse um elencaço, Rodinei não seria nem reserva e nem o René. Então, o Flamengo tem um bom time, em algumas posições tem bons jogadores, até muito bons jogadores, até alguns acima da média, mas em outras, o time do Flamengo é muito pior que a maioria. Eu estou falando de laterais. Além de ter no banco de reserva um cara muito inexperiente, muito previsível, muito teimoso e que prejudica o time. Muitas das vezes ele prejudica o time. Os últimos 5 jogos do Flamengo, ele mexeu errado. O time não conseguiu evoluir por causa dele. No jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo fez 1-0. Quando o Flamengo fez 1-0, era aí entrar o treinador, era o treinador entrar. O treinador entrou e ajudou o Cruzeiro. Por quê? Ele, em vez de colocar o time para frente, ele puxou o time para trás. Não, Magalhães, ele botou atacante. Pô, só que ele botou atacante que não se mexia. O Flamengo precisava de jogadores que se mexiam. Ele botou o Henrique Dourado, que ficou -1. Tirou o Vitinho errado, depois botou o Lincoln. Pô, fez uma bagunça. Contra o América Mineiro, ele puxou o time do América Mineiro todo para cima dele. Ou seja, o treinador do Flamengo atrapalha. Não é o caso tanto do Lodge, não é o caso tanto do Cuca no Santos, mas no Flamengo, o Flamengo está tentando se encontrar. Só que, minha opinião, com o treinador, com o Barbieri, o Flamengo não vai se encontrar nunca. O Flamengo só vai acordar que o Barbieri está atrapalhando na próxima etapa da Copa do Brasil, que o Corinthians, que foi eliminado na Libertadores, eliminar o Flamengo e o Flamengo despencar na Libertadores. Enquanto isso não acontecer, não, ele está fazendo um bom trabalho. Não está, na boa, ele não está fazendo um bom trabalho. Pô, mas ele está em terceiro lugar. Ele está em terceiro lugar porque, lógico, ele faz um trabalho ali e ele conta muito com os jogadores que o Flamengo tem. Os jogadores, muitas das vezes, resolvem a partida por sua individualidade. O Flamengo não tem uma jogada ensaiada. Os laterais do Flamengo são fracos, ele continua insistindo. No jogo contra o Cruzeiro, que ele tentou mudar alguma coisa, mas o Flamengo não tem uma batida de escanteio ensaiado, não tem uma falta ensaiada, ou seja, é muito limitado o treinador para querer que esse time seja um time de Libertadores. Aí teve um monte que falaram aí, não, o Flamengo é um time de frouxo. Não acho nada disso, sinceramente não acho. Não acho. Falta o Flamengo o que o Palmeiras encontrou. A situação é exatamente a mesma. Mas qual é o diferencial? O Palmeiras encontrou o treinador para se encaixar com o elenco. Eu fui contra o Felipão, porque os últimos trabalhos dele não foi bom, mas ele se encaixou com o elenco do Palmeiras. E o Palmeiras é um dos classificados. Perdeu o jogo agora, quando o Senhor perdeu de 1-0, mas jogou com a menos o tempo inteiro, porque o Felipe Melo foi expulso, mas daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Mas o Palmeiras resolveu o seu problema conseguindo um casamento entre o elenco e o treinador. O Flamengo precisa disso. Com o Barbieri, o Flamengo não vai ganhar absolutamente nada. Nada. A maior chance do Corinthians passar pelo Flamengo é justamente que o Flamengo tem no banco o Barbieri. Eu não estou falando, a culpa é do Barbieri. Lógico que também é. Mas a culpa é quem deixa ele lá. Porque ele está prejudicando. Se fizer uma análise geral do comportamento do Flamengo e das atitudes do Barbieri dentro do jogo, vai ver que ele é muito pior que a maioria dos técnicos da Série A. E com alguns jogadores que ele tem, ele não conseguir dar um padrão ao time, o time, lógico, tem um jeito de jogar, mas é muito limitado. O Flamengo tem, pelo menos com os jogadores que tem, como fazer uns 3
ou 4 maneiras diferentes de jogar com os mesmos jogadores. Ele não consegue. Então, por esse motivo, também não via o Flamengo indo muito longe. Não falo, nem agora falar, o time medroso, não acho. O time do Flamengo, para mim, é um time que precisa de treinador. O Barbieri não é treinador do Flamengo, a meu ver. O grande problema do Santos é encontrar identidade com o Cuca, do Corinthians tentar encontrar identidade. Também não sei se o Lois é o treinador pro Corinthians, que o Corinthians precisa também de encontrar sua outra cara metade, jogadores e o treinador. Alguém que faça esse sincronismo, que eu acho que o Corinthians também ainda não encontrou. Talvez o Corinthians também só encontre igual o Flamengo. Se o Flamengo eliminar o Corinthians, aí, bom, agora a gente troca o treinador. Eu acho que também não deu essa sincronia o time e o treinador do Corinthians. O Flamengo, definitivamente, a meu ver, na minha análise, o time do Flamengo pode render muito mais do que rende, mas o que atrapalha o Flamengo é o treinador. E os times classificados? Quem eliminou o Flamengo foi o Cruzeiro. O Cruzeiro é justamente o oposto do Santos, do Corinthians e do Flamengo. É um time que tem identidade, é um time onde o seu treinador se encaixou com o elenco, o time sabe o que quer, tem disposição igual os outros três, tem disposição igual o Corinthians, igual o Flamengo, igual o Santos, mas é um time que tem identidade, é um time que sabe o que fazer. E você viu no jogo contra o Flamengo fez 1-0, o que foi que o treinador fez? Mexeu certo, botou o time para frente, jogou o time para cima do Flamengo, para atrapalhar o Flamengo, não foi covarde, não puxou o time para trás. Então o time do Cruzeiro é um time já cascudo, tem experiência, ganhou a última Copa do Brasil em cima do Flamengo, foi nos pênaltis, tá? Mas ganhou, tá na semifinal de novo a Copa do Brasil contra o Palmeiras, vai ser uma praia indigesta, mas é um time que você vê que você o Cruzeiro vai jogar contra o Boca Juniors agora. Você sabe que ele vai lá e vai fazer uma partida boa. Pode até tomar uma enfiada lá, mas ele vai sair daqui, os torcedores têm na consciência que ele vai fazer um jogo parelho lá. Pode até acontecer uma catástrofe. Isso acontece com qualquer time. Mas é um time que passa uma confiança. O Cruzeiro passa uma confiança. Tem um jeito de jogar. Tem 2, 3, 4, 5 maneiras de se comportar dentro da mesma partida que o Mano faz. Você vê jogadas ensaiadas no escanteio, numa falta. Então é um time que você vê que tem um repertório para brigar por uma Libertadores. Alguns momentos puxa o time para trás, joga tudo retrancado, mas tem um zagueiro lá que sozinho ele é melhor que quase todas as zagas aqui do Brasil. Quase todas as zagas. O Dedé sozinho ele é melhor que um monte de dupla. Os zagueiros, então, te passa com confiança, você olha para o banco, sabe o que você treinou, você sabe o que o treinador vai fazer. Os outros times, principalmente, o Santos está sabendo agora com o Cuca, com o Lois, eu acho que o tempo do Lois já deu no Corinthians, e o Barbieri, os jogadores também não sabem, porque ele só mexe errado. Então o Cruzeiro, merecidamente, passou. Jogou contra o Flamengo, ganhou de 2-0 aqui. Foi um partidaço? Foi um partidaço. Ele jogou mais, aproveitou as oportunidades. E lá no Mineirão, o Cruzeiro ganhou? Não, o Cruzeiro perdeu. Mas perdeu também porque ele perdeu oportunidades. Duas então, uma o Diego Alves pegou e a outra o Barcos perdeu. Poderia ter empatado, ganho esse jogo, mas acabou perdendo esse jogo. O Flamengo mostrou força, correu atrás, o Flamengo poderia até ter feito segundo e ter ido para os pênaltis, mas o Flamengo, sinceramente, eu também não vi o Flamengo com um time muito pelo seu treinador de chegar longe. O Cruzeiro eu já vejo diferente, já vejo um time mais encorpado, mais pronto para conseguir alguma coisa a mais na Libertadores. O outro classificado foi o Grêmio. A gente não precisa nem falar. O Grêmio é o último campeão da Libertadores, então tá com um time quase que o mesmo, mudou 2 ou 3 pedras ali que saíram, não tem o Arthur, o jogador que jogava pela ponta, agora até me fugiu o nome que ele jogou aqui no Flamengo,
mas era do Grêmio, voltou pro Grêmio, agora até me fugiu o nome, mas o time é basicamente o mesmo. É um time que sabe jogar, tem um treinador campeão que sabe mexer. O time do Grêmio, você vê a diferença. O time do Grêmio precisava fazer gol. Tava 1-1, precisava fazer gol. O Renato Gaúcho botou 5 ou 6 atacantes. Partiu para dentro. Olha a diferença de treinador. Não vou falar do Santos, que eu gosto do Cuca. O Lois, sinceramente, eu acho que o Corinthians precisava de um outro treinador. Fazer aqui com o Flamengo. Olha a diferença de treinador. O Renato botou o time para cima para o time ter mais mobilidade, para o time correr mais, para o time se movimentar. O treinador do Flamengo me botou Dourado, que é um jogador lento. Para quê? Se não estava cruzando bola na área. Até porque cruzar bola na área com o Dedé e com o Léo, é perder a oportunidade. Tudo bem que o gol veio por cima. Bateu lá, o Dedé jogou para trás, jogou lá pro Diego, o Léo Duarte fez, tá? Mas isso vai ser 1 em 100, pô. Então você vê, na hora da mudança, que o treinador faz muita diferença. Santos tem um treinador, mas precisa de tempo. Para mim, o Corinthians precisa de um treinador também. O Flamengo não tem treinador. O time joga porque os jogadores acabam eles se ajudando em campo. Porque treinador, não vejo o Flamengo com treinador. A culpa não é dele, não. Não colocaram ele lá. Ele está tentando fazer o que ele quer. Só que o Flamengo não roda com ele, a meu ver. Cruzeiro tem um treinador, faz o time rodar. Abandonou de vez mesmo o Campeonato Brasileiro, ainda mais agora. Quartas de final da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Agora que o Cruzeiro abandona o Campeonato Brasileiro mesmo. Vai começar a poupar. O Grêmio é outro time que também começa a poupar um pouco, só que o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, tá na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter que poupar menos. Mas é óbvio que quando chegar perto de novo dos jogos da Libertadores, poupa todo mundo. E o Grêmio é aquele time que tu sabe que vai lutar até o final. É um time que não tem craques, não tem nenhum cracaço. Nem o Luan, eu acho que é um cracaço. Eu acho ele muito bom jogador, mas não é um cracaço. Mas tem um treinador, tem um time com a identidade, que sabe o que fazer. E o outro time que é o Palmeiras, que foi o último a se classificar, tem justamente o que falta em Santos, Corinthians e principalmente Corinthians e Flamengo. O Palmeiras não conseguia se encontrar. Contratou um monte de gente, mas não conseguia. O time não rodava, não ia, não engrenava. Um time altos e baixos, fazia um jogo muito bom, 2, 3 jogos horrorosos. É um time que a torcida não tinha confiança de jeito nenhum. Bons jogadores, mas o time não tinha confiança. A torcida ia, mas parece que o time não engrenava. Alguma coisa emperrava o time do Palmeiras. Acabou que tirou o treinador. Vai Filipão. Falei, ih, rapaz, o Filipão vai vir com aqueles métodos dele, pá. O Filipão tá meio ultrapassado. Mas o que resolveu justamente o problema do Palmeiras é que o Palmeiras não precisava inventar. O Palmeiras tinha que voltar pro beabá. Foi isso que o Felipão fez. Não inventou nada, tô falando um tempão aqui. O Felipão não inventou nada. Colocou no beabá um normalzão do futebol que tem que se jogar sem fazer muita firula, sem muita gracinha. E o que foi que aconteceu? Jogadores olharam pro Felipão, pô, a gente tem um campeão mundial. Ah, tomou de 7, foi o treinador do 7-1, mas porra, bicho, na boa. Aconteceu, ele errou, como vai errar um monte de vezes, mas é diferente, cara. Você olha pro treinador ali, o cara chama todo mundo, é assim, é assado, você tem uma referência. Não estou falando que o Roger é ruim, mas parece que o Roger queria inovar muito e o Palmeiras não precisava de muita inovação,
Só precisava de um plano tático simples. Foi o que o Felipão fez. E além do mais, parece que casou o Felipão e o elenco do Palmeiras. O que parecia que não acontecia com o Roger, parecia que não encaixava. O que eu sinto também que não encaixa o Barbieri com o time do Flamengo. Apesar do Felipão não estar tanto tempo no Palmeiras assim, mas como ele já trabalha no Palmeiras, ele já conhece a estrutura e mais, deu aquela liga, que ainda está pegando um pouco de liga com o Cuca, se o Cuca continuar, que não pegou liga até hoje do Lodge no Corinthians. O Barbieri não vai pegar liga nunca, porque para mim o Barbieri é muito limitado para o elenco do Flamengo. Não é que o elenco seja muito bom, mas o Flamengo pode muito mais, tem muito mais opções, mas o treinador do Flamengo hoje, taticamente, ele é um cara fraco e muda muito mal, além de ser teimoso. Ou seja, para mim o Flamengo bota qualquer um. Se o Flamengo quiser ganhar alguma coisa, quiser passar pelo Corinthians, tem que ser sem o Barbieri. Com o Barbieri, a meu ver, o Corinthians consegue se classificar. Apesar de eu achar que o time do Flamengo é melhor do que o do Corinthians. Mas, apesar que o Corinthians também tem aquele Lodge lá que, para mim, também não é treinador pro Corinthians. Tentar inventar. Mas vamos ver. Então, os 3 times que passaram, a meu ver, são times que têm bagagem, identidade e força para chegar a uma final e ser campeão. Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras. Os outros que foram eliminados, Santos, Corinthians e Flamengo, poderiam até ter ido às quartas de final, mas eu não sinto nesses 3 times que eles tinham força para disputar título. Falta a esses 3 times, Santos, Corinthians e Flamengo, ainda identidade. Ainda falta uma casca maior para disputar uma Libertadores. Não é que os times da Libertadores são essa maravilha, não é. Tem time ruim para dedéu na Libertadores. Mas esses 3 times que eu falei que foram desclassificados, falta aquele engajamento, falta aquela maturidade. Não falo de disposição, não, tá? Não falo de disposição igual alguns falaram. Não tem. Tem, o Flamengo tem disposição, o Corinthians tem disposição, o São tem disposição, você vê os caras correndo, mas falta ainda se firmar como um time. A meu ver, o Santos até consegue se afirmar como um time com o Cuca. Mas Corinthians e Flamengo, com os treinadores que tem, não vão se firmar como time nunca. Nunca, nunca. O primeiro que foi eliminado, se for eliminado o Corinthians, o Lodge cai. Se for eliminado o Barbieri cai. Aí a culpa é da diretoria, que vai deixar sair de mais um campeonato para ver que o negócio não está rendendo. A não ser que o Flamengo tome 2 ou 3 pancadas e o Corinthians também, eles mandam o treinador embora logo. Já por outro lado, justamente o contrário desses 3 times, Grêmio, Cruzeiro, principalmente, que tem um trabalho a longo prazo com treinadores, e o Felipão, que tem uma casca para segurar a pancada e deu uma simbiose legal com o elenco, merecidamente, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras vão representar brilhantemente os brasileiros nas quartas de final. Então, meus amigos, essa foi o resumão do Magalhães aqui sobre essas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2018, e aguardo os próximos vídeos, que o próximo vídeo é sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, final de semana, sábado e domingo. Fiquem no aguardo. Na sexta-feira à noite, sábado de manhã, os vídeos sobre o Campeonato Brasileiro já estarão no canal, e para a gente bater aquele papo. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto. Um abraço, até mais. Valeu, fui. Esqueci. Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao Palmeiras. Parabéns a vocês. Vocês merecem e vão longe. Tchau.